Wilton, e hoje vou dar umas dicas aí sobre sistema de equações. Sistema de equações é quando nós temos mais de uma equação e também mais de uma incógnita. Vamos ver um exemplo aqui de um sistema de equações. Olha, por exemplo, esse sisteminha de equações. X mais y igual a 30 e 2x menos y, 2x menos y igual a 21. Temos aqui duas equações. A primeira, x mais y igual a 30, e a segunda equação, 2x menos y igual a 21. O que há de comum nessas duas equações? Nas duas equações aparecem a incógnita x e y, e para as duas equações, essa incógnita tem que assumir o mesmo valor. O que eu quero dizer com isso? Na primeira equação, x mais y igual a 30, eu poderia pensar em vários valores para x ou y. Uma possibilidade seria, por exemplo, 29, x valendo 29 e y valendo 1. Olha aí, se x valesse 29 e y valesse 1, eu teria aí 29 mais 1, que é realmente 30. Tá? Outra possibilidade seria, por exemplo, eu colocar x igual a 28 e y valendo 2, aí eu teria 28 mais 2 também dá 30. Só que há um probleminha aqui. O x que funcionar aqui em cima na primeira equação deve funcionar simultaneamente aqui embaixo na segunda equação. Deve funcionar ao mesmo tempo. Então vamos supor que realmente escolhesse aqui, ó, vamos supor, x valendo 1 e y valendo 29. Bom, 1 mais 29 realmente é 30. Funciona na primeira equação. Mas vamos ver se funciona na segunda equação. X valendo 1, eu teria aqui na segunda equação 2 vezes x, então 2 vezes 1. Y valendo 29, então eu teria aqui menos 29. 2 vezes 1 é 2, menos 29. 2 menos 29 daria menos 27. Daria 27 negativo e não 21 como está aqui. Então, na verdade, esse x valendo 1 e y valendo 29 não é uma solução para esse sistema. Eu não posso pensar nessa possibilidade. E como que eu vou, afinal, resolver esse sistema de equações? Uma das formas de resolver é utilizando o método da substituição. Como o próprio nome diz, o método da substituição consiste em substituir, tá? Exatamente isso, substituir. Primeiro passo para você usar o método da substituição é você escolher uma das equações que você vai isolar o x ou o y. Eu vou escolher essa primeira equação aqui, ó. Vamos escolher essa primeira equaçãozinha. E dessa primeira equaçãozinha eu vou aqui, ó, copiar ela da forma que ela aparece aqui. Vou fazer o seguinte, então. Essa primeira equação x mais y, eu vou copiar ela aqui embaixo. Só que eu vou isolar uma das incógnitas. Eu posso isolar o x, ou posso também isolar o y, não tem problema. Se eu for isolar o x, então quer dizer que desse lado vai ficar o x sozinho. E esse y que está aqui adicionando, pessoal, ele vai, na verdade, sumir daqui. De que forma? Subtraindo o y. Então, é como se eu passasse ele para o outro lado, subtraindo. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vamos pensar de novo que o igual está no meio. X mais y está aqui.
e o 30 está desse lado, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair esse y aqui. Mas eu não vou simplesmente apagar ele, eu vou subtrair ele dessa forma aqui, ó, tirando o y, colocando o oposto dele. O oposto do y positivo é o y negativo, foi isso que eu fiz. Só que na equação, a partir do momento que você faz isso, de um lado da equação, você deve fazer do outro também. Então, resumidamente, aqui o y sumiu, porque agora a gente tem y menos y, que é zero. Só ficou desse lado o x. Era isso que eu queria. E desse lado ficou 30 menos y. Pessoal, repara que de certa forma eu consegui descobrir um valor para x. X igual 30 menos y. É um valor definitivo? Não é. Mas é um valor provisório. Provisoriamente, eu sei que x vai ser igual a eu pegar o 30 e retirar o valor de y. Então vamos supor que você descobrisse aí que o y vale 1, então x valeria 30 menos 1, ou seja, 29. E se você descobrisse que o y vale 2? Então o x valeria 30 menos 2, ou seja, 28. Então a partir do momento que você descobriu o valor do y, aí você vai descobrir o valor do x também. Mas, bom, vamos por partes, né? Provisoriamente eu tenho que o x vale 30 menos y. E é esse 30 menos y que eu vou substituir no lugar do x da outra equação, da segunda equação. Então veja o que eu vou fazer aqui desse lado, ó. Eu vou copiar essa segunda equação que está aqui. Vou copiar ela aqui, ó. 2x menos y igual a 21. E no lugar do x eu vou substituir por quem? Pelo valor provisório de x que eu achei aqui, ó. Olha esse valorzinho aí, ó. É esse valor que eu vou utilizar aqui, ó. Vou copiar ele aqui. Vou diminuir um pouquinho. Olha aí. Olha que legal. Copiei ele aí. Então, no lugar do x, eu coloquei o valor que eu tinha achado aqui, ó. Aquele valorzinho provisório. E como que fica quando eu tenho essa situação em que tem um número fora do parênteses e uma operação dentro do parênteses? Eu faço a famosa técnica, a propriedade da distributiva, que é você distribuir o número que está fora multiplicando por quem está dentro. Ó. 2 vezes 30 e depois 2 vezes y negativo. Então, primeiro 2 vezes 30 eu tenho 60. Depois 2 vezes y negativo eu tenho 2y negativo. Fiz isso. Opa, deu um bug aqui. Fiz isso, gente. Eu continuo copiando o restante. Copio aí o menos y. Olha aí, ó. Vou copiar ele aqui, ó. Vou copiar também o 21, que está aqui, ó. E olha o que eu tenho agora. Eu posso simplificar essa equaçãozinha fazendo aqui o 2 negativo com 1 negativo. Eu tenho aqui 3 negativo y. Daquele lado lá eu tenho 21 e eu não posso esquecer que desse lado eu ainda tinha um 60, que eu vou sumir com ele daí. De que forma? Ele está aqui, ó. Para eu sumir com esse 60, eu ponho menos 60 desse lado e desse também. Por que, gente, que eu quero sumir com 60? Porque a ideia agora é eu descobrir quem é y. E para que isso aconteça, eu tenho que isolar o y. Deixar ele sozinho de um lado. Então vamos lá. 60 menos 60 é 0. 3y negativo continuou. E lá do outro lado ficou 21 menos 60. Menos 39. Agora eu vou descobrir quem é o y. Porque ó, se o 3 negativo está multiplicando o y aqui,
eu posso fazer ele dividir do outro lado aqui, ó. E aí eu descubro que y, na verdade, é 39 dividido por 3. Menos com menos, mais. Y é 13. Nossa, legal. Já descobri que o y é 13. O que eu faço? Eu volto lá naquela equação em que eu poderia descobrir o x e faço exatamente isso. No lugar do y que eu descobri que é 13, eu coloco 13. Ó. Então aqui o x que é igual a 30 menos y vai ficar 30 menos 13. E aí eu descubro que o x é, na verdade, 17. Descobri x e descobri y. Tenho dúvida se está certo? Tenho dúvidas? O que eu posso fazer para tirar minha dúvida? Eu vejo se realmente dá certo lá naquele sisteminha de equações. Então, eu tinha x mais y. Se x é 17 e y é 13, então eu tenho 17 mais 13. E verifico se isso realmente dá 30. E dá, né, gente? Bom, aqui na segunda equação eu tinha aqui, ó, 2x. Então, 2 vezes 17, né, que eu descobri que é 17. Menos y, então, menos 13. Vamos ver se isso dá 21. 2 vezes 17 é 34. 34 menos 13 realmente é 21. Então, tá certo. Então, realmente as contas bateram certinho naquela solução. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o método da substituição. E numa próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre o método da adição. Até mais!